presidente do Sri Lanka em fuga depois de manifestantes terem invadido a residência oficial na manhã de sábado. Multiplicam-se tributos e homenagens ao antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira. Rússia intensifica ataques contra leste da Ucrânia, enquanto Estados Unidos prometem mais apoio militar. Manifestantes invadiram este sábado a residência oficial do presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Minutos antes, forças militares conseguiram retirar o presidente do local, afirmando que se encontra em lugar seguro. Milhares de pessoas manifestaram-se na sexta-feira na capital Colombo, exigindo a admissão do governo, que responsabilizam pela grave crise económica que o país atravessa e que já é descrita como a mais grave desde a independência do país. O corpo do antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira, já se encontra na capital, Tóquio, à medida que se multiplicam os tributos e mensagens de solidariedade de todo o mundo para o antigo chefe do governo. O funeral do antigo primeiro-ministro está previsto para terça-feira, dia 12 de julho. Ele contribuiu e poderia ter contribuído ainda mais para o país. Trata-se de uma grande perda para o Japão, afirma este residente da capital. É inacreditável assistir a um ataque como este num país tão seguro como o Japão. É inacreditável que alguém possa andar por aí com uma arma, afirma este outro residente da capital. O antigo primeiro-ministro, que detém o recorde de longevidade à frente do governo, foi assassinado na cidade de Nara, enquanto participava numa ação de campanha eleitoral. A União Europeia reagiu igualmente pela voz do chefe da diplomacia, Josep Borrell. Estamos em choque. Abe foi o primeiro-ministro que mais tempo governou no Japão, um grande amigo da Europa. Ele contribuiu muito para a amizade entre o Japão e a União Europeia e para o progresso e estabilidade no mundo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deslocou-se à residência do embaixador japonês para prestar uma homenagem ao antigo chefe de governo. Gostava de dizer algumas palavras sobre a morte horrível e chocante do meu amigo, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Penso na sua mulher e família, nas minhas orações. E os Estados Unidos mantêm-se solidários com o nosso aliado, o Japão. Também na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o Conselho de Segurança homenageou com um minuto de silêncio o antigo primeiro-ministro japonês, assim como o presidente angolano José Eduardo dos Santos, falecido igualmente na sexta-feira. No leste da Ucrânia prossegue a ofensiva russa, enquanto os Estados Unidos prometem mais ajuda militar. A invasão russa dura há 4 meses e meio e não dá sinais de abrandar. Apesar da violência, há quem esteja a regressar a casa. Este cidadão ucraniano afirma que nenhum lugar é seguro e que as forças russas disparam rockets para todo o lado. Na sexta-feira, a região de Donetsk continuava a ser alvo de bombardeamentos pesados contra áreas residenciais. Segundo o governador da região, uma média de 3 centenas de pessoas abandonam a área todos os dias, mas cerca de 350 mil permanecem na região. Esta mulher afirma que esperou muito tempo, mas finalmente decidiu salvar-se a si e ao seu filho. Os bombardeamentos não param, diz ela. Até as crianças sabem o nome das armas. Segundo a Organização Internacional para as Migrações e o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, mais de 6 milhões de ucranianos são deslocados interno. O julgamento de Michel Platini e Joseph Blatter chegou ao fim. O antigo presidente da UEFA e o ex-presidente da FIFA foram absolvidos por um tribunal suíço dos crimes de fraude, abuso de confiança, gestão danosa e falsificação de documentos. Michel Platini já reagiu e teceu duras críticas àqueles que o expulsaram do mundo do futebol.
A Comissão de Investigação da FIFA decidiu que eu deveria ser banido de todas as atividades futebolísticas. Eu que dediquei a minha vida ao futebol, que sempre dei tudo ao futebol como treinador. A FIFA fez-me isto. Chamaram-me corrupto, um branqueador de dinheiro, um falsificador. Não deixarei passar nada em branco. Vamos ver como vão correr as coisas. Temos tempo, vamos refletir. Mas eu não deixarei passar nada em branco. De acordo com a acusação, teria existido um pagamento ilícito por parte da FIFA a Platini, num valor que rondava os 2 milhões de euros. Blatter respondeu dizendo que a transação fazia parte de um acordo de cavalheiros. O tribunal não conseguiu dar os factos como provados. A Bulgária está mais próxima de novas eleições. O partido de tendência liberal não conseguiu angariar os apoios necessários para a maioria parlamentar de 121 assentos necessária para a formação de governo. O governo de tendência pró-ocidental não sobreviveu a uma moção de censura realizada no mês passado. O multimilionário e patrão da Tesla, Elon Musk, rejeitou a aquisição da plataforma Twitter. Musk justificou a decisão com o facto do Twitter não ter cumprido obrigações contratuais, nomeadamente sobre contas falsas. A rede social já reagiu ao anúncio, afirmando que vai processar Elon Musk, com vista à conclusão da aquisição que envolve 44 mil milhões de dólares. Em França, incêndios florestais continuam a mobilizar centenas de bombeiros, assim como meios aéreos e terrestres. A região do Sudeste é a mais atingida, com as autoridades a recomendarem extrema prudência. A dificultar o combate às chamas está igualmente a situação de seca, que afeta, em particular, o sul do país. Parece um deserto, mas não é. Há 6 meses estas terras estavam cobertas de água, mas a chuva escasseia e com o aumento das temperaturas registadas, este é o resultado no rio Po, em Itália. Desde novembro que a precipitação caiu para metade. A neve sofreu uma redução de 70%. Isto impediu o enchimento dos lagos, algo que é fundamental para manter o fluxo hidrográfico. Andar neste rio tornou-se agora possível. Era por aqui que a água corria. Conchas como esta estão espalhadas por todo o lado. O rio Po é o maior rio italiano e dele depende quase 1/3 da produção agrícola nacional. Por isso a seca afeta todo o setor. Mas há igualmente consequências ao nível da água potável. Mais de uma centena de municípios na região de Emília-Romana encontram-se debaixo de restrições e consumo. Cerca de 700 mil pessoas nesta região dependem desta água. E o aumento de água salgada no rio Po torna a irrigação quase impossível. Como se pode constatar, o nível do rio está tão baixo que foram colocadas barreiras de areia, de forma a recolher a água que resta para que estas bombas a possam usar para fins agrícolas. Os efeitos da seca não poupam ninguém. Nesta localidade com cerca de 7 mil habitantes, o presidente da Câmara fechou a fonte municipal e pediu aos cidadãos para reduzirem o consumo entre as 8 da manhã e as 9 da noite. Fechar a fonte numa pequena localidade como esta constitui uma importante mensagem. É a primeira vez que acontece. Vai ficar assim para reforçar o alerta. Este ano, em particular, todos têm que estar cientes de que a água é um recurso que todos temos de valorizar. Limitar a quantidade de água utilizada na irrigação é uma solução, mas não é a única. Temos de acelerar o processo da transição verde. É algo que não vale a pena discutir mais. Todos sabem que existe. No próximo ano pode ser ainda pior. A nossa pesquisa sugere que as temperaturas podem subir e secas como esta podem potencialmente tornar-se mais prolongadas. Segundo a autoridade hidrográfica, utilizar fundos europeus pode ajudar a solucionar o problema. Os peritos aguardam pelas chuvas no outono e o regresso da água aos níveis habituais. Mas a crise climática torna mesmo esta previsão como difícil de fazer.